Bom, boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui hoje, né? E gostaria de agradecer aos dirigentes da Casa Espírita Allan Kardec pelo convite. Essa palestra eu já ministrei ela no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ali da Vila Toninho, né? E o Abilinho me convidou para falar um pouquinho com vocês esta noite, tá certo? É um tema que está aí atual, né? Nós acabamos de passar por um processo político bem conturbado, e é interessante que a gente entenda qual que é o papel político do espírita. Será que espiritismo e política tem alguma coisa a ver? Olha, eu não vim aqui para fundar partido, tá, pessoal? Não vou fundar o PEC, Partido Espírita Cristão, né? Nem o PED, Partido Espírita Democrático, tá? Eu só vim aqui mostrar, conversar, bater um papo com vocês, para a gente falar qual que é o nosso papel na sociedade. Como espírita, o que é política? O que é o papel político? Será que política é só uma coisa partidária? Será que política não é uma coisa que a gente vive aí no dia a dia? Na sua casa, no seu bairro, na sua empresa, na sua família. Então, política é a vivência nossa do dia a dia. E o que será que a gente está fazendo para melhorar as nossas atitudes do dia a dia? Isso é uma ação política. Então eu vou bater um papo com vocês, tá? Conversar um pouquinho. Bom, primeira pergunta, né, que vocês devem estar se fazendo. Haverá alguma relação, então, entre o espiritismo e a política? Bom, sobre o aspecto filosófico, o espiritismo tem a ver muito com a política, já que o que é a política? É a arte de administrar a sociedade de forma justa. Imaginem os senhores se Allan Kardec, por exemplo, fosse presidente do Brasil. Será que nós teríamos corrupção? A pessoa Emmanuel, governador do estado, será que haveria desvio de verbas? Será que haveria algum problema mais sério? Então, às vezes, a gente tem a péssima mania de jogar tudo nas costas dos políticos. E tem gente que tem medo de política, né? Eu me envolver em política, ai que medo, né? Não quero saber de política. Mas aí você dá espaço para quem? Para quem, às vezes, não está preparado e acaba governando todos nós. Então, não que a gente, vou entrar no partido amanhã. Não, não é isso. Mas se nós embutirmos os preceitos espíritas de caridade e amor ao próximo na sociedade onde nós vivemos, será que não vai melhorar muito? Será que não vai melhorar e muito a nossa sociedade? Já pensou todo mundo amando o próximo? Todo mundo pensando no próximo? Ia ter guerras, como a gente está vendo. Ontem, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a palestra do Divaldo, né? Quem pôde ir, eu fui lá na palestra do Divaldo, e ele falou que tecnologicamente nós estamos evoluidíssimos. Estamos evoluindo, mas moralmente nós estamos ainda num fosso. Vocês podem perceber, será que na época de Roma Antiga, até agora, a gente melhorou muito moralmente? Tem os mesmos vícios, orgulho, egoísmo, cobiça, ainda está aí. Então, está na hora de mudar. Se nós não mudarmos, o planeta não vai aguentar, né? Nós estamos vendo aí as guerras. Então, pessoal, é a hora do espírita despertar. É hora de vocês que têm esse conhecimento, estudam, têm, assim, a noção do que é certo e errado, participar de forma mais ativa. Não deixar, pelo menos, que injustiças sejam cometidas. Então, se você ficar estacionado, é muito pior do que você ser mal, às vezes. Porque você está parado, você está vendo acontecer. Isso nós vamos falar um pouquinho também. Não confundir visão política com visão partidária. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Você ter uma visão política da sua sociedade, do seu bairro, da sua cidade, é uma coisa. Não precisa pertencer a partido. Aliás, muita gente que pertence a partido não tem essa visão política. Não é?
Ele tem uma visão Eu vou entrar para ganhar um salário e ficar, como o povo diz, né, dependendo do governo. Olha que sonho, eu quero ser vereador para ganhar dinheiro. E eles não ganham só o salário, né? Então vocês imaginam. Agora, e a visão política dele? Nenhuma. Porque a visão política é ajudar o próximo. E nós, como cidadãos, e ainda como espíritas, nós temos um papel maior nisso, uma responsabilidade maior. Então, a própria participação na sociedade é uma participação política. Você participar ativamente, não deixar que o mal aconteça, já é uma participação política. Então, não vamos denegrir a política. Não vamos denegrir. Vamos participar de forma positiva. Porque se nós não participarmos de forma positiva e assertiva, nada vai mudar. Vai continuar do jeito que está. Certo? Não fique só jogando toda a responsabilidade nos governantes. A gente também tem nosso papel. Bom, aqui na Gênese, né, já fala que o Espiritismo não cria renovação social. Olha que importante isso. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Significa o quê? Não adianta eu ir ao centro espírita. Tem gente que lê todas as obras, sabe de cor. Né? Nossa, está na página tal essa frase. Sabe tudo dos livros. E você não aplicar o conhecimento na sociedade. Então, enquanto a humanidade não renovar interiormente, nada vai mudar. Nada vai mudar. Não adianta você ficar, eu sou espírita, eu estou lendo as obras, eu estou estudando, mas no dia a dia você é omisso. Você não aplica aqueles conhecimentos. Gente, nós somos humanos, estamos aqui tentando na escalada da evolução espiritual, nos renovarmos todos os dias e melhorarmos. E a gente sofre durante o dia, por exemplo, se é na sua empresa, na sua família, a gente não tem umas ranhetagens às vezes, umas brigas, uns desacordos, é normal. O importante é o quê? Tentar acertar. Então você tem que constantemente estar tentando e não ficar estacionado, como eu já disse. Ah lá, e o Espiritismo, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões, né? Você pega o livro dos Espíritos, ele abrange todas as questões de uma forma geral. Então você alegar desconhecimento não tem como, porque lá ele abrange tudo. Como você, a lei da sociedade, a lei do trabalho, a lei da moral, a lei das relações humanas, a lei da evolução, tudo está lá. Então você tem conhecimento, então você sabe como fazer. Talvez pela nossa pequenez ainda na escala evolutiva, a gente não consiga fazer, mas você tem que tentar. Você fala assim, nossa, hoje eu errei com a pessoa, eu vi um animal ser maltratado, eu não fiz nada. Eu vi o meu colega de trabalho ser maltratado, eu não fiz nada. Tudo bem, não fica sofrendo. Você não fez, mas amanhã faça. Amanhã é outro dia, vamos fazer. Não fica sofrendo com o momento que você errou. Se perdoe e no outro dia faça a coisa certa. Porque nós temos uma síndrome, o ser humano tem, a maioria, de coitadismo agudo. Já viu o coitadismo agudo? Ó vida, ó céus, ó azar, né? Eu não consigo, ó meu Deus. Fica naquilo, mas não resolve. E aí? Você não toma atitude? Não vai resolver mesmo. Então para, esquece o coitadismo. Deixa o coitadismo para os coitadinhos, né? E vamos lá, vamos agir. Vamos começar, como dizem, né? Mexer o doce. Tá certo? Olha lá que interessante, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né, todo mundo conhece pelo Bezerra de Menezes, ele era político, pessoal. Será que ele era honesto? Honestíssimo, né? Ele não tinha uma mácula na sua carreira política.
E ele se tornou um dos grandes espíritas. E ele era político, olha só. Então quer dizer, será que eu não posso ser político? Eu não posso? Não, para com isso. Se Bezerra de Menezes era político, você não pode participar de forma mais ativa na sociedade? Então olha o que ele falava, né? Para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos e nesse princípio nos firmaremos. Nossa, né, pessoal? Vocês imaginam o nosso país hoje? A gente vê tantos escândalos, desvios de dinheiro, corrupção, preços aviltantes agora aumentando, todas as coisas. Tudo porque o pessoal não teve atitude de pensar no próximo. Só isso. Se pensasse um pouquinho no próximo, hoje esse país seria um dos mais ricos do planeta. E o Brasil, não sei se alguém leu, né? Brasil, Pátria do Evangelho. O Brasil tem uma missão importante no contexto mundial, que é abrigar vários povos aí. Por exemplo, o Haiti, vocês viram a situação que está o Haiti, né? Já não é mais um país, é um agregado de pessoas sofrendo lá. Então o Brasil, ele era para estar preparado para receber toda essa população. E nós não estamos conseguindo sair do lugar. Vai governo, sai governo, entra governo e continua a mesma coisa. Será que a culpa é só dos governantes? Será? Será que a culpa não é daquele jeitinho, eu querer levar vantagem em alguma coisa? Ou eu consegui entrar de graça? Ou eu consegui, por exemplo, o troco do mercado que sobrou e eu não aviso a caixa que sobrou? Será que não vem do povo isso? Será que não vem da atitude que nós temos no dia a dia? Então, pessoal, se a gente não mudar essa atitude, infelizmente, como eu disse, estou reforçando, nada vai mudar. Bom, então, esse livro é muito interessante, Espiritismo e Política, do Ailton Guido, né? Ele divaga sobre todos esses temas, a lei da sociedade, lei da reprodução, ele fala de tudo, a responsabilidade. Quem tiver interesse de ler esse livro, ele detalha muito bem a responsabilidade do espírita na sociedade. Olha lá aqui, olha uma ação política, os mais adiantados ajudando os outros a evoluir. O que a maioria tem mania de fazer? Eu sou o mais inteligente, eu sou o mais evoluído, isso na sua cabecinha, né? Porque depende do parâmetro que você toma. E você tem pessoas que possam ter alguma dificuldade que você não tenha. O que a maioria faz? Espezinha. Eu sou o cara. Ao invés do quê? De auxiliar aquelas pessoas que estão ali ao seu redor a evoluir como você. E olha, quem ajuda o próximo a evoluir, evolui muito mais. Essa que é a verdade. Quando você ajuda alguém numa tarefa e a pessoa consegue realizar aquela tarefa, aquilo te dá um júbilo, te dá você se regozija de felicidade por aquela pessoa ter conseguido fazer o que você ensinou. Então isso é uma ação política, é a ação de viver na sociedade. Então amar é desejar o bem. Qual que é a maior política? A política do amor, gente. Não tem outra. A política do amor, ela resolve qualquer problema hoje da humanidade. Então logo, a exteriorização política do amor é a expressão do querer bem e do agir para o bem de todos. Isso é política. Não é a política que a gente conhece hoje. Isso é política. Mas a gente sabe que tem muita gente boa que está trabalhando em prol do próximo. Então vamos seguir esse exemplo? Vamos também trabalhar? Com certeza o local onde você estiver, a empresa, sua casa, sua família, vai melhorar e muito. Isso aqui que eu queria dizer lá. Se nos isolarmos nas casas espíritas, apenas orando e esperando que Deus e os bons espíritos transformem o mundo em que vivemos, jamais promoveremos mudança. Então vai, meu Deus, por favor, ajuda aquele pessoal que eu vejo passar fome. Nossa, você está vendo passar fome. E aí, o que você vai fazer? Vai torcer para baixar um espírito lá e aparecer uma ceia para eles lá?
É assim que você vai fazer? Vai lá, ajuda. Para com isso. Orar faz bem. O mundo precisa de oração. Mas o mundo precisa hoje de muito mais ação. Então orar faz bem para a pessoa. É uma poderosa emanação fluídica para o outro ser que você está orando. Mas se você não tomar atitude também, não vai resolver nada. Isolamento, né? Isso é um tema interessante, que o pessoal tem mania de se isolar para orar. Acho que vocês já ouviram falar nos famosos eremitas, né? Ermitãos, ou pessoas que ficam enclausuradas, só orando, né? Então, não se justifica o isolamento do homem, seja por pretenso fim religioso, seja pelo fim egoístico de usufruir bens materiais. Tem gente que fala, nossa, eu vou sair desse mundo conturbado, vou comprar uma ilha, meu iate, né? Mando vir a cervejinha e fico lá tranquilo. Adianta alguma coisa ficar nessa vidinha boa? E seus irmãos, como é que eles vão ficar? Qual que é o único isolamento que é permitido pelo Espiritismo? É quando você sai da sua vida e vai ajudar o próximo. Por exemplo, eu vou entrar na Cruz Vermelha, vou lá para a África ajudar o pessoal, legal. E isso é um isolamento excelente, que aliás, poucos espíritos com uma certa evolução conseguem abandonar sua casa, seus bens materiais para poder se abnegar em prol do próximo. Mas isso é o único isolamento que o Espiritismo permite. E no livro Espiritismo e Política ainda, ele fala que a adoração a Deus, o que é adoração a Deus no conceito espírita? Tem uma ação política dentro da sociedade, ou de forma mais ampla no planeta em que se vive. Fazer o bem e evitar o mal. Isso é ação política dentro do Espiritismo. Isso é adoração a Deus. Como é que um espírita fala que ele gosta de Deus? Ajudando o próximo. Não tem outro jeito. Tá? Eu estou me ajudando, eu estou crescendo. E daí? Vale de nada. Você tem que ajudar o teu irmão a crescer. Você ajudou? É legal, aí você está adorando a Deus. Esse é a adoração a Deus no conceito espírita. Assim, na questão 657 do Livro dos Espíritos, fala: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Olha a resposta dos Espíritos, né? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Olha que palavra forte. Se caracterizar uma pessoa como inútil, porque ela não está fazendo o bem. Se você não fizer o bem e não fizer o mal, você é inútil. Só isso. Você é um objeto, é uma cadeira. Essa cadeira faz bem e mal? Faz nada. Então você se torna um vegetal, um quiabo. Você é um quiabo. Você é uma planta ornamental. Sabe aquela pessoa planta ornamental? Você nem repara que ela existe? Aquela pessoa que não faz o bem, nem faz o mal. É uma planta. Vai perder está jogando a existência fora. Não adianta. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? E Allan Kardec ainda fala na questão 573 do Livro dos Espíritos, em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E todo mundo às vezes pergunta, qual é a minha missão aqui na Terra? Para que eu vim aqui, gente? Né? Qual é a minha missão? Instruir os homens em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Acabou. Resumindo, fazer o bem ao próximo. Acabou. É essa a nossa missão. Aí se você vai fazer o bem ao próximo de forma educativa, na saúde, se você vai fazer o bem ao próximo, uma pessoa, por exemplo, um faxineiro que limpa bem a rua, evitando as doenças para o seu próximo, ele está fazendo o bem ao próximo. Não importa a sua profissão, não importa a sua classe social, não importa nada. Importa a atitude. Então, às vezes tem gente que reclama da vida, mas não consegue nem fazer o bem ao próximo na sua profissão. Só reclama, eu não consigo sair dessa vida, não sei o quê. Começa a ajudar os outros para você ver. Se as coisas não começam a melhorar. Gente, o universo conspira. Já ouviram falar essa frase?
O universo conspira. Quando você começa a fazer o bem ao próximo, o universo começa a fazer bem para você. É incrível. Tentem para vocês verem. Quem faz, já tentem. É uma coisa impressionante. Como volta para você. A mesma coisa o mal. Então, quem planta arroz, colhe arroz. Você não vai colher trigo nem uva. Você vai colher arroz. É assim que funciona. É simples. Bom, nesse livro, né, do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, olha que interessante. Estava um discípulo de Jesus vendo aquele problema no Brasil, né, que o Brasil foi colonizado já de uma forma meio errada, né, mandaram para cá os ladrões de Portugal, começou meio estranho o negócio, né? E aí o discípulo de Jesus lá conversando, olhando aquela baderna, aquela bagunça no Brasil, falou assim: Senhor, não teríeis um meio direto? Ixi, reiniciou. O que aconteceu? Reiniciou? Deve ser reiniciação de atualização, alguma coisa. Então, resumindo aquele slide, ele fala assim: Senhor, né, não terias um meio do Senhor intervir diretamente nessa bagunça? Tipo assim, Jesus, vai lá, faz alguma coisa. Ele fala assim: não cabe a nós interferir nesse processo, e sim dos seres humanos que estão ali presentes naquela tribulação evoluírem sozinhos. Então, não fique esperando milagre, não adianta, não vai descer um espírito do seu lado. São poucos que têm a mediunidade de poder trocar uma ideia, né? Olha, vai por aqui, vai por ali, mas a maioria não tem. Então vai pelo certo, não fique esperando o espírito vir e te ajudar e te empurrar a você resolver as coisas. Então vocês têm o quê? Que estudar, aprender mesmo o preceito espírita, aprofundar e aplicar. Enquanto vocês não aplicarem, de nada vai adiantar estudar. Fica vazio, fica solto ali, tá certo? Ele já foi. O que eu ia falar um pouquinho é de corrupção, né? Que é um tema assim que todo mundo comenta. O que é corrupção? Lembrem-se que a corrupção, pessoal, ela está baseada, ela está infringindo uma lei natural que chama lei da ação e reação. Imaginem os senhores um político corrupto que desviou milhares de reais de uma população que está à míngua e passando fome. Será que ele vai ter, na lei da ação e reação, uma reação meio severa? Né? Provavelmente. Então não se preocupem, a cada um está destinado às suas obras. Então por isso que eu ressalto com vocês que não adianta a gente ficar só jogando a responsabilidade nos políticos e a gente não tomando a nossa atitude. Porque o político que fez um desvio, ele vai ter que pagar um dia. E de repente pagar por muitas encarnações, dependendo do tamanho do estrago que ele fez. E a gente fazendo nossas atitudes corretas no dia a dia, nós vamos também ter a nossa lei da ação e reação. Por isso, pessoal, o mais importante que eu queria passar para vocês nessa palestra é para vocês saírem do lugar. Não ficar esperando. Tomar atitude hoje. Seja na sua casa, seja no seu bairro, seja na sua empresa, no seu trabalho, onde você interagir com as pessoas. Não ficar esperando acontecer e tomar atitude. Porque a ação política é a política do amor. Então, vamos realizar a política do amor? O que vocês estão fazendo hoje? Então, eu gostaria que todos aqui refletissem e pensassem hoje quando colocar a cabecinha no travesseiro. O que eu estou fazendo pelo meu próximo? Qual a minha ação política de amanhã? O que eu vou combater? Qual injustiça que eu não vou deixar acontecer? É isso que eu quero que vocês levem dessa palestra hoje. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Desculpa aí o probleminha técnico, tá? Acontece. Mas foi uma felicidade dar essa palestra para vocês hoje aqui. E espero que a gente se reencontre aí
em breve, certo? Muito obrigado e tenha uma boa noite, pessoal.